Brasil hoje, se nós tivéssemos um ministro da Economia decente, minimamente decente, ele estaria já com um mapa dos produtos mais importados. Renato, não te preocupa a questão da direita tá cogitando vários nomes? Por exemplo, o Caiado, que é muito forte em Goiás, tá se colocando como possível candidato à presidência. O Caiado, ele cometeu o mesmo erro do Salles em São Paulo. Ele queimou a largada. O Caiado queimou a largada. Agora, se a gente for pensar em jogos de probabilidades, é claro, Tarcísio seria um bom nome. Mas, ontem, por exemplo, ele foi dar uma entrevista pro Augusto Nunes à noite, voltou o programa do Augusto Nunes, né, de terça-feira, às 8h30 na Oeste, ao vivo, e foi o Tarcísio estrear. E o Augusto foi enfático, ele respondeu mais uma vez que não, etc., e é candidato à reeleição. Se ele sai candidato a presidente, o Tarcísio aí ele tem um terceiro ponto. Já tem a TV Cultura que não desce, já tem essas nomeações que não me descem. Ele vai se equiparar ao José Serra e ao Dória, que prometeram ser candidatos à reeleição e não perderam a oportunidade para se catapultarem ao cargo maior. Uhum. O Dória fez isso na prefeitura para o governo. Queimou largada também. O Serra fez isso na prefeitura para o governo. O Serra fez isso do governo para a presidência, perdeu. E o Dória também faria para a presidência, mas sequer foi candidato. O Dória ele preferiu destruir o PSDB, que já estava mal de existência. E o Tarcísio, ele seguir por esse caminho, ele vai ser um alvo muito fácil de campanha. Tá aí, olha. Lembram do Serra? Tá aí, ó. Lembram do Dória? Ninguém da direita vai conseguir dormir tranquilo com essa comparação. Então, eu acho que nós chegamos num ponto bastante avançado para ele ter respondido tão enfaticamente para Augusto Nunes que não. Que ele não quer ser candidato. Ele podia ter respondido que poderia ser se o Bolsonaro falasse, né? Exato. Ele falou isso aqui até para nós, né? Aqui para nós ele falou isso. Mas ele foi muito enfático na reeleição. As coisas mudam também, ele deixou essa brechinha exato. aberta. Mas a comparação virá, porque para editar um vídeo desse é a coisa mais fácil. Não seria nem um vídeo maliciosamente editado, porque ele deu muitas razões pelas quais ele vai ser reeleito, mas não se descarta. Hoje, o meu cálculo pessoal, tá? Eu converso muito com pessoas, etc., pelo Brasil inteiro. A chapa mais provável para ganhar a eleição seria, para a direita, Ratinho Júnior na cabeça da chapa e Michele como vice. A Michele porque ela traz o Bolsonaro na campanha. Ela agrada um público, né? Mulher. Um público maior, feminino. Ela não tem rejeição. A Michele, ela a não ser, é claro, né, das pessoas mal amadas, né, para o cidadão de bem, a Michele não tem rejeição nenhuma. Nenhuma. Ele é um fenômeno. E o Ratinho Júnior, por mais que ele seja governador de um estado pequeno, que é o Paraná, fez uma ótima administração e conta, é claro, com o fator pai. O Ratinho que tem uma penetração apelo pobre, no Brasil público inteiro. pobre. Exato. Sim. O Zema, acredito que deve talvez vir aí, não? O Acho que o Novo Zema diz não- que ele é candidato, mas eu não acredito que vingue. Eu também acho que o Zema não tem força política Ele pode para... ser um Acho que o Caiado tem candidato- mais até. Ele pode ser um candidato para catapultar pessoas do Novo para o Congresso, candidato de primeiro turno. Sim. É bem possível que isso aconteça. Mas que ele tenha chance de vitória e depois, no segundo turno, apoiar quem for da direita. Eu acho que essa estratégia do Novo é bastante consistente, já que ele é um partido que precisa de mais representatividade para ter uma maior fatia no fundo partidário e no fundo eleitoral. Ô, Thiago, o Lula acuado, né? E até teve aquela mancha nos últimos meses da questão do Pix, que o Pix seria taxado e tal, e ele ficou muito irritado que a equipe dele deixou isso passar. Foi um tiro no pé ali do governo Lula. Então agora ele veio com novas medidas, né? Nem pé tem esse governo mais. Ele veio com as medidas o quê? Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A gente sabe que isso pode abrir um rombo,
que já tá um grande problema pro Brasil. A gente tá gastando muito mais do que a gente arrecada. E agora ele lançou também o famoso empréstimo do Lula, né? Que é o consignado junto ao FGTS. Você vai acabar com o endividamento das famílias, endividando as famílias. Olha, Exatamente. Mas você acha que isso pode aumentar a popularidade dele? duvido. No longo prazo... Ou vai acabar afundando mais ele com uma economia no longo prejudicada? prazo, porque a economia está prejudicada. O que é o empréstimo do Lula? O empréstimo do Lula você tem uma dívida, você paga tanto por mês de juros por essa dívida, você pode pagar menos. Mas você pode pagar menos se você estiver trabalhando com carteira assinada e tiver FGTS. Como garantia. Não é grande a Que é parcela um dinheiro da do população. trabalhador, inclusive, né? Não é grande a parcela da população que trabalha de carteira assinada. O Brasil ele tem um nível de informalidade muito grande. O Brasil ele diminuiu muito o percentual de pessoas desempregadas. Não, mas o que acontece é que no Brasil hoje a pessoa que não está procurando emprego, ela não está desempregada. Uhum. Tem muita gente que trabalha informal ganhando Bolsa Família. Sim. E que não Tem quer muita perder o Bolsa gente Família. Não ganhando quer... Bolsa Família que não está procurando emprego. Sim. Que é o grande problema do Brasil, né, Thiago? E tem muito informal que prefere ser informal por conta da carga tributária. Então a gente tem uma bela parcela da população que não tem um CLT. E a gente tem uma grande parcela que é aposentada. O Brasil é um país que envelheceu. Sim. Então se a gente for olhar, quem é que tem dinheiro para tomar um empréstimo de FGTS? É aquele sujeito que paga imposto de renda no Brasil, que não dá 20% da população. Mas mesmo assim é muita coisa, né? Para uma eleição apertada, vamos dizer assim. Mas a economia está ruim, ela tende a piorar. E esse empréstimo é vinculado ao FGTS e à rescisão do seu contrato de trabalho. Uhum. Então você vai pegar, ao invés de o Lula dar, como fez o Bolsonaro, o dinheiro que é seu, sacar o teu FGTS, não vou te dar o que é seu, não. Você pega emprestado e paga juros. E eu dou em garantia aquilo que é seu. Não, aí se você endivida não mais conseguir ainda. pagar, o que acontece? Quando você perdeu o emprego, o banco já passou, você já deu ao banco, A garantia que é tua. você já deu ao banco a autorização para ele ir lá e sacar o teu FGTS e ficar com as tuas verbas rescisórias. Que é direito Porque o banco seu. não vai assumir risco. Aí a pessoa vai ficar desempregada, sem FGTS, com as verbas rescisórias. Dívida. Quebrada. E com um país que está piorando, isso é uma receita para um fiasco. É uma Porque isca do mal. Está longe ainda a eleição. É uma isca do mal, né? Você tá Exato. pescando a pessoa... Vou te dar mais dinheiro, vou te dar mais crédito. O cara que não tem organização financeira vai se afundar, vai perder a única coisa que talvez salvaria ele numa perda de emprego, que é o fundo de garantia, Exato. para ele se manter um tempo. E aí ele pode se ver numa situação pior ainda, né, cara? É um absurdo, né? Quando saiu isso, a gente falou, até explicou, porque teve muita gente que falou, eu vou fazer esse empréstimo, eu vou fazer esse empréstimo, principalmente pessoas mais humildes. E aí você tá falando de uma questão que é o dinheiro do trabalhador, né? Que foi o que o André falou, você tem esse direito e se você precisar, como é que fica? É um Mas direito. até os bancos, É uma me parece... obrigação do trabalhador. Exato, mas até os bancos não compraram muito essa ideia, porque você vê que nem os bancos E você estão olha que confiando sacanagem, nisso. Você deixa o teu FGTS lá, o teu FGTS, ele rende menos do que os juros que você paga por ter emprestado o valor do seu FGTS. Acho que é Sim. 3% É ao roubo. ano. É um Eu dou absurdo. meu FGTS, eu me comprometo a colocar num fundo de um banco que vai me emprestar o dinheiro, o banco me empresta e me cobra juros daquilo que rende do meu FGTS. Que renderia, exatamente. Agora, você está com FGTS que decresce todo ano e um empréstimo de um FGTS que aumenta a cada parcela. Um absurdo. Agora eu Agora quero uma fazer um pessoa- pedido aqui antes de Não. mais nada. Perdão. Que é o seguinte, pessoal, se você tá gostando da nossa entrevista aqui, não esquece de apertar o botãozinho de joinha, tá aqui embaixo, é gratuito, nos ajuda muito a manter esse canal gratuito aqui pra você. Já se inscreve aí, tá certo? Confere também se você tá inscrito, contamos com você, se inscreve e aperta o botãozinho de joinha pra ajudar a gente. Que não é tão fácil, né, Pavinato? O pessoal acha que é fácil a gente criar um podcast, trazer pessoas, referências como você. A gente faz um corre-corre aqui danado. Mas a gente traz aqui pra vocês, pessoal, porque tem que entender de política, tem que entender de economia. A gente traz pessoas, referências, que é pra vocês entenderem aquilo que talvez vocês não entendam, né? E não tem problema nenhum. Agora, vamos falar da Lei Janones. O que é essa lei? Porque eu escutei muita gente falar,
Não me aprofundei, mas o Eu não que é sei essa o que lei? é Lei Janones. Lei Janones. O que é Lei Janones? Lei Janones é uma lei que acho que o Lula está complementando agora. Eu acho que tem a ver com a rachadinha, mas eu também não confesso que eu não estou muito por dentro. Teremos... Eu também ouvi. Até os seguidores que tiverem informações, comentem aqui embaixo com a gente pra gente se atualizar. Eu não faço. E Eu esse também- tarifaço do Trump, Tarcísio. Tarcísio, ó. Ô, Thiago, que tá dando o que falar agora, hein? O que você acha sobre tudo Ele isso? fez o que ele prometeu. Você na gosta da imagem do campanha. Trump? Eu acho o Trump uma figura. Previsível. Não, eu acho ele uma pessoa sensacional. Eu acho que ele tem um estilo, ele tem uma personalidade, ele vive de acordo com a sua personalidade e ele faz aquilo que ele tem vontade, faz aquilo que ele anuncia que vai fazer, ele disse que ia fazer e está fazendo. Ele está pensando no povo americano. É claro que isso pode trazer a inflação para os Estados Unidos e vai trazer Pro porque mundo os todo, Estados né? Unidos consomem muito produto do exterior e tudo vai ficar mais caro. Quando o produto fica mais caro, há o processo inflacionário. Mas também a gente há que se lembrar que nos rincões dos Estados Unidos, mais importante do que ter um produto importado sem imposto é a pessoa ter trabalho. E o rincão dos Estados Unidos ele está cada vez mais deserto, ele está cada vez mais sem sentido. Então ele está trabalhando para aquele povo que não é o de Nova York, não é o de São Francisco, não é o de Miami. Ele está trabalhando para a grande população americana que mora nos rincões americanos e que está cansada de ser chamada de white trash, de lixo branco. Por quê? Porque as indústrias dos Estados Unidos, para ter uma vantagem comercial para o povo de Nova York, para o povo de Los Angeles, para o povo de Miami, etc. e tal, começou a produzir na China, onde o custo da mão de obra, se a gente fosse olhar aqui no Brasil, seria considerado trabalho análogo a de escravo. Uhum. Então ele vai trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, vai encarecer, vai ter inflação, vai. Mas o público do Donald Trump vai voltar a ter esperança de ter um trabalho, de ter um emprego, porque a pessoa pode não ter mais dinheiro para comprar um iPhone fácil, mas ela vai poder trabalhar numa fábrica da Apple ou numa fábrica que fornece peças para a Apple, e essa cidade vai precisar de uma indústria de maquinário, e essa indústria de maquinário que também vai empregar gente, vai precisar de veículos, e essa indústria automotiva também vai precisar de trabalhadores, e isso é um ciclo muito virtuoso. A inflação pode aumentar, mas eu acredito que Ele tá fortalecendo a economia dele, é a né? inflação do supérfluo. É a inflação do supérfluo. E para o Brasil, isso é uma coisa muito positiva. É que a política que ela quer ocultar a economia, porque, olha a celulose, por exemplo. Os Estados Unidos compram metade celulose da China e do Brasil. O Brasil foi sobretaxado em 10%, a China acho que vai a 104%. De quem é que vai comprar a celulose? No Brasil. Claro. De quem é que vai comprar coisas que nunca foi comprado do Brasil? Então isso é uma oportunidade também para a indústria brasileira criar vergonha. E se fortificar, né? Exato, mas a gente tem um BNDES hoje que só dá dinheiro para amigos, porque o Brasil hoje, se nós tivéssemos um ministro da Economia decente, minimamente decente, ele estaria já com um mapa dos produtos mais importados pelos Estados Unidos que vão ser afetados pelo tarifaço e passaria a incentivar a produção no Brasil. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.